Oi, gente! Hoje eu voltei para falar para vocês sobre um livro que eu terminei de ler ontem. Olha só, já tô fazendo a resenha hoje. Desculpa. O livro em questão é Pousada Rose Hayber, da Debbie Macomber. Primeiro eu vou falar para vocês os pontos positivos que eu encontrei no livro. Me envolveu muito rápido. Os capítulos, eles são curtos e a escrita é bem fluida e tem alguns pontos de suspense. Até que em algumas partes não foram esclarecidos esses pontos, tá? Isso é um ponto negativo, né? Na verdade, não foi esclarecido, vai pra parte da negativo, né? E outro ponto positivo foi que a autora me surpreendeu bastante e por nunca ter lido nada dela, me surpreendeu. Eu fiquei bem satisfeita, apesar dos pontos negativos que eu vou dizer agora pra vocês. Como os capítulos são curtos, eles não têm... Eles são intercalados, né? Na verdade é assim. O livro, ele conta a história de três pessoas, três personagens principais, né? Que seria a dona da pousada, né? Que seria a Jo. Depois a Abby e o Josh. O que acontece? Esse livro, ele conta a história da Jo, que é uma mulher que perdeu o marido há pouco tempo e tá passando por uma situação muito complicada, então ela decide mudar de vida e sair da onde ela morava com o marido. E decide ir para essa cidadezinha do interior que é Cedar Cove, que é um lugar bastante agradável, uma cidadezinha bem pequenininha. E ela comprou essa pousada de um casal e começou a reconstruir a vida dela a partir de então. E os dois primeiros hóspedes dela são exatamente esses dois outros protagonistas, né? A Abby e o Joe. E o Josh, que na verdade o nome dele é Joshua. E cada um dos dois, tanto a Abby quanto o Josh, eles estão na cidade por motivos particulares que fizeram com que eles voltassem para lá, que na verdade eles saíram há muito tempo e estão retornando agora. Então, tanto a Abby quanto o Josh são os novos hóspedes, os primeiros hóspedes da Abby, desculpe, da Jo. Então, esse é o contexto da história. E aí isso vai desenrolando, contando a história dos três. E, em contrapartida, os pontos negativos, né? Em contrapartida, o que acontece? Na minha opinião, deveria ser escrito, o livro deveria ter sido escrito de uma outra forma. Os capítulos, eles deveriam ser intercalados com o nome dos personagens, né? Tanto quanto da Jo, quanto da Abby, quanto do Josh. Então, deveria ser intercalado, como eu gosto muito da Emily Giffin. Ela faz isso. E aí você vai entender... os personagens, eles vão conversando e você vai conhecendo o ponto de vista de cada um deles através dos capítulos intercalados. E nesse livro não, isso não acontece. Mas, apesar disso, eu gostei bastante. Foi um livro que ele me surpreendeu, né? Me envolveu, como eu já disse. E eu encontrei um outro ponto negativo um pouco grave, assim. Um erro de concordância, não sei se é tradução, mas estava errado, né? Mas foi só mas isso não é legal, né? Você lê um livro e ter um erro de concordância. Mas quanto aí, bom, isso foi o ponto negativo mais grave que eu encontrei. E
aos poucos a história vai se resolvendo, né? Os personagens vão resolvendo as questões, né, deles, o que fizeram, os motivos com que fizeram que eles voltassem para esse lugar, para Cedar Cove. E isso, as folhas são amarelas, a letra não é tão pequena, é bem grandinha. E só isso, que eu acho que os capítulos deveriam ser intercalados com os nomes dos personagens. Mas mesmo assim, mesmo não sendo intercalado, dá pra entender de quem está sendo, de quem tá falando, né? Ou de quem está falando no capítulo. E também, uma outra coisa é que a autora, ela foi bastante feliz que quando a Jo, que é o capítulo dela, ela narra a história, ela é o narrador. Então isso é bacana, né? Lógico que quando são os outros, isso não acontece. Conta assim, fala o Josh fez isso, a Abby fez aquilo, nananã. Então assim, quando é a Jo, é ela que é o narrador. Isso eu achei bastante interessante. E sim, eu indico, é um livro bastante interessante, não é um livro curto, ele tem, eu demorei até pra ler, né, pra terminar. Ele tem 340 páginas, mas é um livro bastante interessante, eu gostei bastante. E sim, vale a pena, tá? Então, esse é o livro, a capa. Parte de trás. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueçam de comentar, curtir, se vocês tiverem gostado do vídeo. Curtam a página no Facebook, Devaneios Literários. E até mais!